Especiação é uma palavra utilizada para referir-se à divisão de uma linhagem que produz duas ou mais espécies diferentes, um processo evolutivo que envolve o surgimento de novas espécies. O evento crucial para que isso aconteça é o isolamento reprodutivo. Esse isolamento reprodutivo impede o fluxo genético, por isso, obedecendo o conceito biológico de espécies. Existem 3 tipos de especiação, que é as que eu vou apresentar agora para vocês. A primeira especiação é a especiação alopátrica, que diz respeito ao isolamento geográfico. Nesse caso, temos uma barreira física, como um deserto, rio ou montanha, ou uma barreira geográfica, que sugere um impedimento ou contato entre esses indivíduos, que anteriormente eram da mesma população. Essa separação faz com que os indivíduos sejam impedidos de acasalar-se, levando à diminuição do fluxo genético. Por sofrerem pressão seletivas distintas, observa-se a mudança nesses organismos, além de poderem surgir mecanismos de isolamento reprodutivo, levando à especiação. Esse tipo de especiação é o modelo mais aceito para o surgimento de novas espécies animais. Como a gente pode ver na maquete, no início eles são da mesma espécie, eles andam junto, e aqui eles começam a se separar. Quando eles começam a se separar, eles começam a ter distinções entre as suas espécies. Tanto que esse daqui é mais escurinho, esse daqui é um verde mais clarinho. Então, aqui quando eles chegam no final, né, se separando totalmente, já é possível distinguir uma espécie da outra, se tornando outro tipo, né? E existe um efeito fundador ou a especiação peripátrica, que é um tipo de especiação alopátrica. É quando um pequeno grupo de indivíduos separa-se da população grande original. Nessa pequena população, a especiação ocorre mais rápido, devido à ação de deriva genética. Entretanto, em relação do número reduzido de indivíduos, o que ocorre é que normalmente existe uma extinção muito rápida dessas espécies, porque é poucos indivíduos para reprodução, então, né, acabam se extinguindo muito rápido. Também existe a separação simpátrica, que não se trata de uma separação geográfica. Nesse caso, duas populações coexistem em um mesmo território, porém sem haver cruzamento entre os indivíduos das diferentes populações. Isso ocorre pelo fato dos indivíduos explorarem outros nichos, como insetos herbívoros que experimentam uma nova planta hospedeira. Geralmente, logo no início, ocorre modificação que impede o cruzamento, portanto, ocorre o isolamento reprodutivo inicial. Por exemplo, essa maquete, né, a gente fez representando uma espécie que come limão e a outra que come laranja. Essas duas espécies acabam não se cruzando por terem uma alimentação distinta. Nesse caso, eles estão comendo os mesmos estão comendo frutas, apesar de serem frutas diferentes, mas pode ocorrer de comerem coisas totalmente diferentes, como plantas. Varia entre as espécies que serão criadas ao longo dessa especiação. Especiação apátrica. Nesse tipo de especiação, verifica-se duas populações vivendo em áreas contíguas com diferenças ecológicas, sem a existência de nenhuma barreira geográfica. Pode-se perceber, nesse caso, uma região de contato em que há cruzamento, levando ao surgimento de indivíduos híbridos e à falta de cruzamento nas extremidades da população. A zona híbrida pode funcionar como uma barreira, impedindo o fluxo genético entre as populações que estão se diferenciando. Um exemplo dessa especiação é o caso das... Vou colocar o nome na tela, que se diferenciou por certas espécies estarem fixadas em um substrato contaminado com metais pesados. No caso dessa maquete, essa daqui é a parte que representa o substrato, o solo contaminado, né? E essa daqui é o solo comum. A gente pode perceber que as que estão no solo comum são muito mais verdes, muito maiores, muito mais vívidas, e as que estão no solo contaminado sofrem uma mutação, diferenciando suas espécies por estarem menos verdes, menos vívidas, mais fechadinhas, assim. Então, essa é a diferença. Bom, obrigada pela atenção. Tenha um ótimo dia.